Então vamos ver agora os aspectos mais computacionais da estrutura secundária. Portanto, a estrutura secundária de proteínas vocês já sabem o que é, mas vamos ver agora os problemas de atribuir elementos de estrutura secundária ao longo da sequência, sabendo a estrutura da proteína, e depois vamos ver o problema de prever qual é a estrutura secundária a partir da sequência sem conhecer a estrutura da proteína. E vou falar também da previsão de estrutura secundária da ARN. O ARN também tem uma estrutura secundária e, no caso do ARN, é mais importante para a estrutura terciária do que até nas proteínas. Então vamos ver primeiro o problema de atribuir elementos de estrutura secundária a partes da sequência, sabendo a estrutura. Portanto, isto à partida podia parecer trivial, porque nós sabemos a estrutura, sabemos está ali uma hélice, ou uma folha, ou assim, mas nós temos de definir o que é que isso é, temos de arranjar uma maneira de calcular a partir da estrutura. A razão para fazer isto, para encontrar elementos de estrutura secundária, é que os elementos de estrutura secundária são elementos estruturais locais e bastante estáveis, por causa das pontes de hidrogênio, e por isso são importantes para compreender a estrutura da proteína, mas também têm utilidade quer na parte de visualização, é mais fácil perceber uma estrutura complexa se em vez de representarmos os átomos todos individualmente, representarmos os elementos de estrutura secundária. Podemos usar para melhorar o alinhamento das sequências, como já vimos também naquele exemplo do superpose, para classificar as estruturas de proteínas e até para prever função e para prever a estrutura da proteína, a estrutura terciária. Se nós tivermos informação de elementos de estrutura secundária em proteínas conhecidas, nós depois podemos usar essa informação para previsões. Agora, os problemas aqui primeiro, como é que nós definimos esses elementos de estrutura secundária e depois como é que nós calculamos ou determinamos qual é a atribuição a fazer a cada parte da proteína. Então, a definição de elementos de estrutura secundária, temos aqui esse DSSP, Defined Secondary Structure of Proteins. Isto é um programa já dos anos 80 para atribuir elementos de estrutura secundária a proteínas de estrutura conhecida. Portanto, seria para automatizar o processamento de estruturas no Protein Data Bank e atribuir esses elementos de estrutura secundária. O critério que propuseram nesta altura foi usar os padrões de pontos de hidrogênio formados entre resíduos, não pelos ângulos diédros, mas pelos padrões dos pontos de hidrogênio, para determinar qual era o elemento de estrutura secundária a atribuir a cada resíduo. Então, o primeiro calculou uma estimativa da energia de ligação do ponto de hidrogênio entre os dadores e os receptores. Portanto, basicamente o grupo carboxílico e o grupo amina, e em função disso determinam se há ou não uma ponte de hidrogênio entre estes grupos. Depois, os padrões das pontes de hidrogênio vão determinar se temos voltas, se há pontos de hidrogênio entre um resíduo e o resíduo K à frente, com K sendo 3, 4 ou 5, dependendo do tipo de hélice que está a formar. Portanto, esses pontos de hidrogênio indicam que há ali uma curva na estrutura e se houver várias dessas em sequência, temos uma hélice a ser formada. Ou então, estas pontes estes bridges são pontos de hidrogênio entre resíduos que estão mais afastados na sequência. E estes são potencialmente o início das folhas beta. Então, para determinar se há pontos de hidrogênio, assumiram que haviam estes dipolos na ligação CO, com mais 0,42 e menos 0,42 de carga no C e no O, e também na ligação NH. E depois, estes dipolos são vetores, e dependendo da orientação deles e da distância, podiam estimar a energia eletrostática entre aqueles dipolos, e se eles estivessem na orientação certa e na distância certa para estar mais de uma energia acima deste 0,5 kcal/mol, então determinavam que havia uma ponte de hidrogênio. Portanto, no fundo há aqui um cut-off um pouco arbitrário para determinar se há pontos de hidrogênio ou não. Notem que na realidade as proteínas estão sempre a oscilar, a vibrar, a mexer, portanto
há pontos de hidrogênio que se podem formar e quebrar ocasionalmente, por isso não é assim, não é necessário que a natureza vá cumprir este cutoff. Mas isto foi o que foi definido para identificar os elementos de estrutura secundária. E agora temos estes turns, estas voltas, se houver várias em sequência, temos 3 tipos de hélices diferentes, portanto, se for de um resíduo para o outro, 3 à frente, temos a hélice 310, a hélice alfa é que é mais comum, é entre um resíduo e 4 à frente, e temos também a hélice pi, um resíduo e 5 à frente. Depois temos estas pontes portanto, pontos de hidrogênio entre resíduos que são mais afastados na sequência, mas se estiverem em sequência entre vários resíduos, podemos ter folhas paralelas ou antiparalelas. Portanto, a ideia aqui é que as paralelas, nós podemos ter um resíduo a formar pontos de hidrogênio. Portanto, este resíduo I está à frente de um resíduo J, mas está a formar pontos de hidrogênio com o J-1 e o J mais 1. O mais 1, exato, é aquele. Portanto, neste caso, estão paralelas, porque as duas partes desta folha, as duas cadeias, estão todas aqui portanto, a crescer para este lado, o carboxilo. O terminal amina, por convenção, é o início da cadeia. Podemos ter, em alternativa, ou neste caso, nas antiparalelas, em que nós temos o J-U com o I mais 1, ou o I-1 com o J mais 1, ou então o I com o J desta maneira, com as cadeias ao contrário. Portanto, neste caso, se este for o I e este for o J, estes não têm ligações entre si, mas o I-1, portanto, este será o J-1 com o I mais 1, não é tal o terminal carboxílico deste. Portanto, esta cadeia está a crescer para aqui e esta está a crescer para aqui. E a mesma coisa com este aqui. Ou então temos, se estivermos a considerar um destes, este está emparelhado e os outros ao lado não. Mas podemos ver este padrão ao longo das cadeias e identificar que há ali uma folha beta antiparalela neste caso, ou então paralela no outro caso. Portanto, basicamente, a definição aqui das estruturas secundárias depende destes padrões de pontos de hidrogênio. No caso das hélices, são sequências com aquele passo constante. No caso das folhas, depende se são paralelas ou antiparalelas, mas uma vez identificadas os pontos de hidrogênio, é possível atribuir estes elementos de estrutura secundária. Portanto, aqui tem várias as classes típicas do DSSP, tem este G, H, I, são as hélices 3, 4, 5, portanto a hélice 3, 10, a alfa e a pi. Depois tem um T, é um turn, que não chega a ser uma hélice porque não tem uma sequência, mas tem uma ponte de hidrogênio que faz aquela volta. Depois tem este E, 2 ou mais resíduos numa folha beta. Este B é só um isolado no beta bridge. Portanto, se houver um resíduo assim, é o B, mas se houver vários, põe o E para esses todos naquela folha em seguida. Tem aqui o F de uma curva e o C, o coil, é o que não tem elementos de estrutura secundária. Portanto, aqui, se não cabe em nenhuma das outras categorias, tem o coil, ou às vezes fica vazio ou com um traço. Portanto, isto era uma forma, e é bastante standard ainda, de definir a estrutura secundária quando nós temos a estrutura da proteína. Mas aqui temos um problema que é este cutoff, este cutoff aqui, 0,5 kcal/mol, para determinar se existe ponto de hidrogênio ou não. E isso vai influenciar o padrão de pontos de hidrogênio e depois determinar o elemento de estrutura secundária que é atribuído. E isso é um pouco arbitrário. Portanto, existe aqui uma variante, este DSSP cont, de contínuo DSSP, que usa 9 thresholds, 9 valores de cutoff diferentes para determinar se existe ponto de hidrogênio ou não. Vai de menos 0,2 a menos 1 kcal/mol. E atribui os elementos de estrutura secundária com uma percentagem em função da energia daquela ligação da ponto de hidrogênio. Portanto, esta energia estimada dá uma ideia de quanta confiança podemos ter de que existe ali uma ponte de hidrogênio.
E isso vai depois dar vários níveis diferentes de confiança nos elementos de estrutura secundária dos resíduos que estão envolvidos nessa ligação. Portanto, este SSP dá-nos os elementos de estrutura secundária, mas com uma fração entre 0 e 1, conforme o grau de confiança nas fontes de hidrogênio das quais aqueles elementos dependem. Há outras formas de fazer isto. O STRIDE, por exemplo, é mais recente, usa não só as fontes de hidrogênio estimadas ao longo da cadeia principal, mas também os ângulos diedos, porque os ângulos diedos, a orientação relativa dos aminoácidos, vai influenciar a forma com que a cadeia vai ter. Portanto, nas hélices alfa vamos ter certos ângulos, nas folhas beta temos outros, e conforme isso, há aqui várias regiões no plot de Ramachandran que correspondem a diferentes elementos de estrutura secundária. Então o STRIDE vai usar também isso para atribuir os elementos de estrutura secundária. Os pesos que dá, portanto, como vocês podem ver aqui, se está a usar dois critérios diferentes, ângulos diedos e pontos de hidrogênio, tem de decidir quando eles não estão inteiramente de acordo. Portanto, há aqui uma ponderação para ver qual é o elemento de estrutura secundária que é atribuído e que os pesos relativos foram otimizados para dar de acordo com aquilo que os peritos consideram ser os vários elementos de estrutura secundária. Se isto é melhor que o DSSP ou não, agora é uma questão em aberto, mas o fundamental aqui, uma ideia bastante importante, é não ficarem com a noção que os elementos de estrutura secundária são algo que a natureza criou e que está lá, ou está ou não está. É uma tentativa nossa de organizar algo que é contínuo e que nós queremos agora agrupar. Estes são hélices, estes são folhas e assim. E isso, obviamente, dá problemas, porque aquilo é contínuo e não está feito de acordo com as nossas ideias pré-concebidas de como as coisas deviam ser. Portanto, há aqui uma indefinição intrínseca nestes elementos quando tentamos passar no fundo, deste espaço contínuo de orientações possíveis entre os resíduos para as categorias discretas que nós criamos. Portanto, atribuir elementos de estrutura secundária, mesmo quando nós conhecemos a estrutura da proteína, não é algo que nós podemos dizer que é 100% certo, porque a própria definição do que são os elementos de estrutura secundária não é algo que surja naturalmente do que está lá. Portanto, são grupos de elementos estruturais que nós tentamos arrumar de alguma forma. Para que é que isto serve? Um exemplo de aplicação disto, vocês têm aqui antigamente chamava-se Secondary Structure Matching, o FSM, ainda vem algumas referências a isso, agora chama-se PDB Fold, mas é um servidor que facilita a comparação estrutural de proteínas baseado no alinhamento e na comparação de estruturas secundárias. Permite também fazer pesquisa por estruturas semelhantes no Protein Data Bank. E o que vos dá quando fazem a pesquisa são, o típico score basicamente estes são quase equivalentes, o score de qualidade, o menos logaritmo da probabilidade e a significância, o Z-score, são todos derivados da mesma avaliação da comparação da estrutura. A diferença é que este score de qualidade é algo interno do programa. O logaritmo da probabilidade, menos logaritmo da probabilidade, dá-vos uma ideia de quão provável seria obter aquilo por acaso. Portanto, se isto for um valor muito alto, é porque é muito improvável obter aquele match por acaso. E o Z-score é uma medida da significância em desvios padrão. Portanto, quantos desvios padrão é que estamos de distância do que seria esperado por acaso. Portanto, basicamente, este scoring permite-vos ver se aquele alinhamento é significativo ou não. Depois tem também aqui o RMSD, o número de resíduos alinhados, etc. E vocês depois podem ver em detalhe os alinhamentos. Temos aqui, na primeira coluna, umas letras com a hélice ou o strand das folhas beta, ou então vazio, se for uma parte que não tem elementos secundários. Podemos ver aqui este está vazio, este tem S, aqui tem H. Depois tem um mais ou menos conforme é hidrofílico ou hidrofóbico, aquele resíduo.
Aqui tem depois a identificação da cadeia e o resíduo, as cores indicam se eles são idênticos ou não, e depois aqui no meio tem a distância em angstrom, que resulta depois da sobreposição das duas estruturas, e tem também esta representação aqui com pauzinhos para se conseguir ver mais facilmente se os átomos ficaram mais longe ou não. Portanto, basicamente, vocês têm aqui a comparação das duas estruturas, com as sequências, mas a informação das diferenças na estrutura também. Portanto, podem ver ao longo da sequência alinhada, não só as correspondências entre elementos de estrutura secundária, mas também se há uma distância grande entre os átomos quando nós sobrepomos aquelas estruturas. Agora, outro problema. O que vimos até agora foi atribuir elementos de estrutura secundária a estruturas conhecidas. Agora queremos ver se conseguimos prever a estrutura secundária a partir da sequência, antes de saber qual é a estrutura da proteína. Portanto, a ideia aqui, o que se está a assumir é que a sequência de resíduos naquela cadeia vai determinar, vai influenciar a estrutura secundária que a cadeia vai tomar. Portanto, há certas combinações de resíduos que vão ter preferência por certas estruturas secundárias. E a abordagem, geralmente, é considerar na sequência uma certa janela, uma certa vizinhança, e vamos agora olhar para estruturas já conhecidas e tentar extrair daí alguma regularidade estatística que nos indica que quando os aminoácidos vêm naquela sequência, tipicamente são destas estruturas. Então vamos ver uma primeira abordagem aqui de 1974, em que tínhamos aqui a probabilidade para os elementos de estrutura secundária, em que era calculado para cada tipo de aminoácido qual era a probabilidade de estar, por exemplo, numa hélice, numa strand, em relação à probabilidade de encontrar esse aminoácido. Portanto, aqui será a probabilidade condicional de encontrar o aminoácido X numa hélice, dado que aquele ciclo é uma hélice, a dividir pela probabilidade de haver um aminoácido daquele tipo, que depende da frequência com que o aminoácido aparece. Há aminoácidos que são muito comuns, há outros que são relativamente raros. Então, esta proporção de probabilidades era calculada para todos os aminoácidos com base nas estruturas conhecidas, para todos os tipos de aminoácidos, e depois, percorrendo a sequência, se houvesse 6 aminoácidos contíguos com 6 aminoácidos contíguos, em que 4 deles tinham pelo menos uma probabilidade relativa de estar na hélice superior a 1, então esse trecho provavelmente seria uma hélice. Numa folha beta seria 5 contíguos com 3 pelo menos com a probabilidade de ser uma folha pelo menos 1, e um loop, portanto uma volta, seria 4 resíduos com probabilidades específicas nas várias posições que foram calculadas também da mesma maneira. Mas estão a ver que há aqui uma certa arbitrariedade nestes critérios, que são estes parâmetros que são ajustados para tentar que as previsões deem certo com os casos conhecidos. Portanto, tipicamente, quando nós estamos a usar estes métodos de extrair regularidades a partir de casos conhecidos, temos estes parâmetros que vamos ajustar para tentar prever os casos conhecidos da melhor maneira e depois assumir que isso também funciona fora dos casos conhecidos. Portanto, estes são os sítios onde consideravam mais provável haver aqueles elementos de estrutura secundária e depois iam à procura, estendendo estas regiões nucleares para até perder a probabilidade de estar naqueles elementos de estrutura secundária. Por exemplo, estendendo estes 6 resíduos da hélice em ambas as direções, até encontrarem uma janela de 4 resíduos consecutivos em que a probabilidade relativa de estar em hélice era menor do que 1. Portanto, aí já a ideia aqui é assumir que a hélice ia começar a formar-se naquela parte da sequência que era mais favorável à formação da hélice, depois ia estar a enrolar-se até chegar a um sítio onde já não se conseguia formar. Portanto, eles estavam a tentar descobrir isso, mas todos estes parâmetros, não é? 4 consecutivos, onde é que foi o threshold e assim, são um pouco ajustados com base nas estruturas conhecidas.
Por isso, basicamente, usando estas heurísticas e o cálculo das probabilidades dos resíduos estarem em cada elemento de estrutura secundária, criaram um primeiro algoritmo de previsão de estrutura secundária. Isto foi, enfim, tornando cada vez mais sofisticado. Há muitos algoritmos destes. Este é apenas outro exemplo para vos dar uma ideia de outro tipo de abordagem. Este BLAST ART RICO criaram um conjunto de regras para janelas de 9 resíduos, para tentar prever qual era a estrutura secundária ali no meio. E as regras são deste género. Portanto, há aqui uma regra que diz que aqui tanto faz o que é que acontece, mas aqui tem de ter uma leucina e depois qualquer coisa. O que corresponder a este padrão, depois tem uma probabilidade de ser aqui o E, que é a folha beta, e indicam a probabilidade de ser. Portanto, este aqui será o número de vezes que encontraram em que esse padrão correspondeu, ou a fração de vezes em que esse padrão correspondeu àquele elemento de estrutura. Por isso, o que estão a fazer, basicamente, é criar estas regras, olhando para padrões, para diferentes combinações. Estão a ver ali outra, etc. Portanto, criam uma lista enorme destas regras, em que padrões naquela janela de 9 resíduos, certos aminoácidos que aparecem em certas posições, são indicativos com uma probabilidade alta de um elemento de estrutura secundária. E isso é criado aqui no fundo, um BLAST feito para proteínas parecidas com aquela que nós estamos a perguntar. Portanto, se vocês têm uma sequência nova, submetem ao servidor, ele vai procurar no Protein Data Bank proteínas parecidas com essa, extrair daí a estrutura secundária e calcular aquelas regras. Ou então, se não houver muitas partidas para calcular aquelas regras, vai usar umas regras genéricas, não é, de todos os dados, que é aquela que usa por default, portanto, regras extraídas do conjunto de proteínas conhecidas. Mas aqui é um pouco mais sofisticado do que simplesmente a probabilidade do aminoácido estar na hélice ou não, porque está a considerar toda a janela e as combinações de aminoácidos nessa janela. Há certas combinações que são sugestivas de um elemento de estrutura secundária e então aí o programa usa essas. Portanto, aqui basicamente o que temos é a percentagem da previsão, o número de vezes que este padrão ocorre na base de dados e o suporte. Como estão a ver, apesar de, quando este padrão ocorre, ser muito frequente ter aquele elemento de estrutura secundária, o número de ocorrências é relativamente baixo. Portanto, é menos de 1% em que aparece aquele padrão na base de dados. Portanto, não temos muito suporte para aquilo. Mas com este sistema, eles estimaram a percentagem de sucesso como sendo a percentagem de hélice, folhas e coil bem previsto, portanto, que corresponde ao que está no Protein Data Bank, ao que está determinado, por exemplo, pelo DSST. Se fosse aleatório, eles acertavam 33% em média. E, além disso, há aqui não podemos exigir que estes algoritmos de previsão tenham um sucesso de mais de 90%, porque existe cerca de 10%, de qualquer maneira, de margem de incerteza na própria definição do que são os elementos de estrutura secundária. Portanto, basicamente, tendo isso em conta, estes algoritmos mais recentes de previsão de estrutura secundária estão aproximadamente no limite que seria de esperar de sucesso de previsão, tendo em conta que também não conseguimos definir exatamente o que é a estrutura secundária. Claro que isto depende muito, às vezes podem subestimar a taxa de erro, porque são sempre baseados em estruturas conhecidas. Portanto, pegamos nas estruturas conhecidas, eles treinam, calculam os parâmetros com um conjunto, testam noutro subconjunto das estruturas conhecidas, mas se nós tivermos uma sequência que é muito diferente do que está lá, aí pode ser que os parâmetros já não funcionem bem, não é? Portanto, isto será, na melhor das hipóteses, essa estimativa de erro. De qualquer forma, a previsão de estrutura secundária já está quase ao nível da atribuição de estrutura secundária no que toca a margem de incerteza.
O JPRED é outro exemplo de um algoritmo de previsão de estrutura secundária. Usa uma rede neuronal artificial para prever a estrutura, mas também é baseado, os parâmetros da rede são calculados a partir das estruturas conhecidas, de forma a otimizar a capacidade de previsão, e usa estes perfis de modelos ocultos de Markov, do alinhamento de múltiplas sequências, depois do Psyblast. Portanto, faz um Psyblast, cria o perfil com o alinhamento de múltiplas sequências, de sequências parecidas com aquela que está a tentar prever, e depois usa esse perfil para fazer a previsão. Portanto, pequenas diferenças entre a nossa sequência e o que normalmente aparece naquela família de sequências são diluídas no alinhamento de múltiplas sequências. Depois vai procurar homólogos também na base de dados. Portanto, aqui para fazer este alinhamento vai procurar homólogos não redundantes. Esta UniRef 90 agrupa as sequências por 90% de identidade. Portanto, todas as que têm 90% de identidade contam como uma só, e assim, se vocês pesquisarem nesta base de dados, não vêm com um número grande de sequências praticamente repetidas e ficam com uma amostra mais representativa daquela família. Portanto, usando isto, o JPRED vai criar o perfil das sequências daquela família, da família da sequência que nós estamos a usar a querer prever a estrutura secundária, e depois vai usar esse perfil na previsão da estrutura secundária. E este é o resultado que vocês têm no JPRED. Vocês têm aqui o query, é a sequência que nós damos. Isto são outras sequências deste UniRef 90 que ele foi buscar para criar o perfil. Depois tem aqui várias previsões. Portanto, aqui tem o JNet, que é a previsão de estrutura secundária agregada. O JHMM e o PSSM fazem a previsão a partir dos perfis, um usando o modelo oculto de Markov e outro usando aquela matriz de substituição do Psyblast que varia com a posição. E aqui, como podem ver, pode haver algum desacordo entre as previsões. O JNet faz o agregado das previsões e depois tem outras previsões aqui. Por exemplo, estes coil são pares de folhas de hélices alfa, que ficam assim numa estrutura bastante característica e que tem aqui este lupas que faz a previsão disso com janelas de tamanho diferente, 14, 21 e 28 resíduos. Neste caso, nesta proteína, não previu nada. Depois tem aqui a previsão também de exposição ao solvente dos resíduos. Notem que isto é para uma sequência cuja estrutura nós não conhecemos, mas ele está a tentar prever se, para cada resíduo, se tem menos de 25%, 5% ou se tem 0% de exposição ao solvente. Portanto, quão enterrado está na parte central da proteína. E depois temos aqui no fim o reliability destas previsões. Portanto, em alguns casos, por exemplo, estão a ver aqui nestes resíduos em que há desacordo na previsão dos elementos de estrutura secundária, o reliability está a 0. Não nos podemos fiar muito na previsão ali. Há outros onde está mais fiável. Portanto, isto é o exemplo do que vocês podem obter nestes servidores de previsão de estrutura secundária, de exposição ao solvente e de outros elementos estruturais também. Portanto, a previsão de estrutura secundária é basicamente, baseia-se em estruturas já conhecidas. Portanto, é esta Knowledge-Based Prediction. Nós não temos um modelo ab início, um modelo físico que permita calcular qual vai ser a estrutura secundária ali de uma forma suficientemente eficiente. E, além disso, com os dados que nós já temos, com as estruturas já conhecidas, temos informação suficiente para que isto seja fiável na maior parte dos casos. Portanto, o procedimento aqui é usar estruturas conhecidas, extrair estas regularidades estatísticas, ou com modelos probabilísticos específicos, com regras, com redes neuronais, etc. Portanto, estes modelos de aprendizagem automática, e depois de ter o modelo treinado, nós aplicamos as estruturas novas. Há muitos métodos diferentes, estou só a dar aqui algum exemplo, mas
A mensagem aqui é sempre a mesma em bioinformática: quando vocês têm os resultados, sejam críticos, porque estas coisas dão sempre resultados. A questão é se são fiáveis ou não. Outro problema: nós temos estado a ver estrutura secundária em proteínas. Um problema semelhante é a previsão de estrutura secundária em ARN. O ARN é uma molécula funcional, não é como o ADN. O ADN é mais ou menos, está lá a guardar a informação, mas o ARN temos ARNs com funções catalíticas, com transporte, coisas assim, e em que a estrutura tridimensional é bastante importante. E tem uma estrutura bastante mais complexa do que o ADN. Tipicamente o ADN é guardado sempre em cadeias duplas e fica, basicamente, é ali uma lombriga enorme. Tem essencialmente estas formas em hélice D e Z. Às vezes pode ficar naquela conformação de hélice A se estiver muito desidratado ou com muitas proteínas que tiram a água assim, mas é mais raro no ADN. Seja como for, como forma uma cadeia dupla, é basicamente uma coisa esticada que depois pode estar mais ou menos enrolada. Mas o ARN vai emparelhar com a própria cadeia. Portanto, tipicamente é uma molécula de cadeia simples que vai criar estas hélices emparelhando consigo própria. E por causa da diferença da ribose, não tem a deoxirribose, vai formar principalmente estas hélices do tipo A, que são assim mais enroladas, mais distorcidas, e formando essas hélices consigo próprio, consegue formar estruturas bastante complexas. Portanto, não é exatamente como uma proteína, mas também não é só assim uma hélice dupla como o DNA. No caso da proteína, nós temos, muitas vezes, a estrutura terciária ajuda a estabilizar a estrutura secundária. Não há assim uma diferença tão grande de energia de estabilidade entre elas, e então há uma certa interação entre as duas. Mas no caso do RNA, basicamente a estrutura secundária é que é o determinante para a estrutura do RNA. Porque estas pontes de hidrogênio formadas todas ao longo aqui da cadeia são muito mais fortes do que qualquer outra coisa e são essas que empurram o RNA para a sua estrutura. E provavelmente é muito mais rápido o enrolamento da estrutura secundária do RNA, que depois puxa a molécula toda para a sua estrutura final. Isto é apenas uma animação do que é que julga ser o enrolamento do RNA, portanto vão formando aqueles emparelhamentos em algumas partes mais estáveis e vai puxando a estrutura toda, a cadeia toda, até ela se enrolar daquela forma. Portanto, a previsão de estrutura secundária no RNA é basicamente a parte mais importante para compreender a estrutura da molécula. No caso das proteínas, a previsão de estrutura secundária não nos dá muita informação sobre a estrutura terciária depois da proteína, e vamos ver para a semana como prever isso, mas no caso do RNA dá-nos muito mais informação sobre como será a estrutura. Além disso, saber a estrutura secundária do RNA permite-nos melhorar o alinhamento de sequências de RNA, porque no RNA temos um problema em relação às proteínas. Quando estamos a tentar alinhar o RNA, é que só temos 4 letras diferentes, não é? 4 nucleótidos diferentes. Nas proteínas temos 20 aminoácidos, temos muito mais informação em cada posição da sequência para decidir como alinhar do que no caso do ADN ou do RNA. Por isso, se nós conseguirmos saber a estrutura secundária, por exemplo, se nós conseguimos saber que este A está a emparelhar com aquele U, forma uns pontos de hidrogênio na estrutura secundária, conseguimos prever que este G e este C podem ser a mesma coisa, apenas tiveram uma mutação compensatória, não é? Mas são o mesmo par, porque estão no mesmo elemento de estrutura secundária. Agora, o problema é que isto é um bocado de pescadinha de rabo na boca, porque para nós termos o alinhamento dá jeito de saber a estrutura secundária, mas é muito difícil prever a estrutura secundária de uma molécula de RNA só, porque há muitas maneiras diferentes de ela emparelhar consigo própria, e nós, tipicamente, para prever a estrutura secundária, precisamos de um alinhamento de múltiplas sequências e ver o que é que está lá mais conservado, enfim, para usar isso, para termos um score melhor. Portanto,
É difícil ter um alinhamento de múltiplas sequências de RNA sem previsão de estrutura secundária e é difícil prever a estrutura secundária do RNA sem ter um alinhamento de múltiplas sequências. Agora, quais são esses elementos de estrutura secundária no RNA? O STEM, o mais comum, é um emparelhamento antiparalelo. Portanto, a sequência vai numa direção, dá uma volta qualquer, volta para trás e temos um trecho contíguo de pares de nucleótidos emparelhados com pontos de hidrogênio. Portanto, aqui temos sempre o A, U, o C e G, estes são os que emparelham normalmente, e se tivermos estes trechos que conseguem emparelhar de forma antiparalela na nossa sequência, eles provavelmente vão acabar por se juntar. Depois temos aqui o hairpin loop, ou o stem loop. No final de um destes stems, um destes trechos emparelhados, podemos ter uma curva que não está emparelhada, pode ser assim só uma curva pequena, ou então isto pode continuar, nós podemos ter aqui um alto e depois há aqui uma continuação. Já agora vejam que há aqui um emparelhamento anómalo, também acontecem, se bem que em geral seja CG, AU, às vezes pode acontecer, por exemplo, o G, há ali também forma uma ponte de hidrogênio, não é tão estável, mas também conseguem emparelhar. E aqui, como temos um soluço, digamos assim, na sequência, vai formar uma curva naquele stem. Claro que isto, em 3 dimensões, estas regiões, estes stems, são aquelas hélices do tipo A, portanto não é uma coisa direita em 3 dimensões, vai assim em hélice, mas estes altos aqui vão dobrar a hélice e vão ter consequências depois também na estrutura tridimensional. Podemos ter uns loops maiores, portanto uma zona sem pontos de hidrogênio, sem estar emparelhada, que seja maior aqui entre os stems, ou junções em que nós temos um loop com vários stems. Portanto, em todos estes casos, nós estamos sempre a ter emparelhamentos com as cadeias antiparalelas. Portanto, a cadeia vem aqui por um lado, dá a volta, passa por aqui, dá uma volta, e volta para trás, etc. Existem também algumas exceções em que pode haver emparelhamentos com a cadeia paralela. São estes pseudonós, e isto complica bastante o diagrama. Se nós só tivermos emparelhamentos com as cadeias antiparalelas, nós conseguimos, e se estiverem todos alinhados desta maneira, nós conseguiríamos representar em 2 dimensões a estrutura toda, a estrutura secundária do RNA, sem mais nenhum problema. Quando temos estes paralelos, isto pode acontecer em 3 dimensões, porque eles enrolam e encostam dessa forma, mas se estamos a tentar representar em 2 dimensões, depois dá esta chatice e aparecem aqui os emparelhamentos paralelos que basicamente estragam tudo. E isto também torna bastante mais difícil depois a previsão da estrutura secundária. Porque, basicamente, nós temos a definição aqui da estrutura secundária, independentemente desses vários elementos que nós olhamos quando consideramos o grupo de emparelhamentos, é simplesmente basta-nos uma matriz com os emparelhamentos, ou especificar quais são os que estão ligados entre si por pontos de hidrogênio. Portanto, temos uma sequência, temos o I e o J, para cada par vai desde 1 até N, portanto vamos considerar que o I está sempre antes do J, e quaisquer 2 pares, se tivermos IJ e I', J', se o I e for o I, se estes forem iguais, então o J tem de ser o J'. Ou seja, o que isto está a dizer é que cada nucleótido só emparelha com um nucleótido. Nunca pode haver 2 pares que tenham um em comum e os outros sejam diferentes. E nós sabemos que há cruzamento aqui. Se tivermos 2 pares, o I emparelha com o J e o I' com o J', e o I for menor que o I', e o I' for menor do que o J, e assim por diante. Portanto, neste caso, o I está a emparelhar com o J, mas depois há aqui no meio este I' a emparelhar com o J' e faz cruza assim desta maneira. E isto é o que acontece quando nós temos emparelhamentos, trechos, em que as cadeias estejam paralelas, em que eles vão por ordem desta forma. A maior parte deles, portanto, à exceção dos pseudonós, no caso dos stems, os pares estão aninhados.
Portanto, o I vai estar emparelhado com o J, e se o I' estiver a seguir ao I, então o J' tem de estar antes do J. E isto é o que acontece quando temos aquelas sequências antiparalelas. Se todos forem assim, o problema de determinar a estrutura secundária do RNA é mais simples. Portanto, basicamente, nós temos duas formas, acabam por ser semelhantes depois na pesquisa, mas duas formas de avaliarmos qual é que é o score, a pontuação que nós atribuímos aos vários emparelhamentos. Uma é usando sequências alinhando muitas sequências e depois comparando entre si e com sequências conhecidas. Portanto, esta podemos considerar que é análoga ao que fazemos nas proteínas, em que temos a ideia das substituições e assim, só que neste caso vamos procurar também aqueles pares covariantes, portanto, pares que variam de uma sequência para a outra, como eu mostrei aqui. Se este AU, se for AU numa sequência, mas se for GC noutra e isto for consistente, isto é uma boa indicação de que eles estão emparelhados, porque são sempre complementares um do outro. Portanto, usando este tipo de informação de conjuntos de sequências, essa é uma forma de tentar avaliar os emparelhamentos. A outra é por minimização de energia. Portanto, vamos atribuir energia às fontes de hidrogênio entre os vários pares e tentar encontrar aquele conjunto de ligações, de emparelhamentos, que vão minimizar a energia da estrutura. Seja como for, o que estamos a tentar ver aqui é ver as várias combinações de emparelhamentos possíveis e encontrar aquele que otimiza a pontuação que estamos a usar. Portanto, aqui temos um problema semelhante ao de alinhamento das sequências. Portanto, vamos usar também programação dinâmica. Se não tivermos pseudonós, se nós só assumirmos que todos os emparelhamentos estão aninhados, então, quando estamos a calcular a estrutura secundária, no fundo estamos a fazer algo análogo a fazer um alinhamento da sequência com ela própria, em que, em vez do alinhamento ser a conservação dos resíduos, é o emparelhamento, não é, do A com o U, do C com o G. E aqui temos, para cada posição, para cada par desses, I e J, temos estes 4 casos. Ou vamos emparelhá-los, e aí podemos dividir basicamente a energia na energia de desemparelhar o I com o J e depois de emparelhar todos os que estão entre o I e o J. Se nós assumirmos que não há pseudonós, então se nós emparelhamos este com este, agora o resto será o melhor emparelhamento possível aqui dentro, mas que não pode nenhum destes aqui dentro emparelhar com os que estão fora. Portanto, isolamos aquela parte ali. Podemos também considerar que um deles não tem par, ou o outro não tem par, e aí tiramos simplesmente da sequência. Portanto, isto é parecido com o que nós fazemos no alinhamento quando andamos numa sequência na outra. Ou então vamos bifurcar isto em 2 stems que não sobrepõem. Portanto, basicamente, vamos considerar que há aqui uma divisão. Vai haver ligações deste lado, vai haver ligações deste, mas não vai haver de um destes lados para o outro. Portanto, basicamente é um problema um pouco mais complexo do alinhamento de uma sequência com a outra, mas se assumirmos que não há pseudonós, que não há cruzamento assim, portanto, coisas deste género, nós conseguimos restringir, sempre que temos um emparelhamento, para o que está entre esses nucleótidos e o que está fora, ou então pode haver 2 sistemas independentes e não há ligações entre eles, etc. Portanto, desta forma conseguimos fazer, por programação dinâmica, vamos usar o mesmo tipo de sistema que fizemos no alinhamento e tentar encontrar aquela configuração que otimiza o nosso score, ou minimizando a energia, ou otimizando os emparelhamentos, olhando para as várias sequências. No caso de não haver pseudonós, isto é semelhante a um alinhamento da sequência consigo própria e pode ser resolvido com esta complexidade. Portanto, n ao cubo n será o número de nucleótidos na sequência. É um pouco mais complexo o cálculo do que o alinhamento de 2 sequências, mas está aproximadamente
na mesma complexidade, o alinhamento das sequências é n ao quadrado. Se houver pseudonós, então complica bastante, não vou falar do algoritmo aqui, mas porque como se podem emparelhar com as cadeias em paralelo, pode haver cruzamentos ali, e agora o número de combinações é muito maior, a computação torna-se proporcional ao comprimento da sequência elevado à sexta, portanto começa a ficar bastante mais pesado, mas pode ser resolvido também. É claro que o problema aqui depois, o que vai dar bastante incerteza na previsão de estrutura secundária do RNA, é que nós temos pouca informação quando olhamos para uma só sequência. Porque há muitas combinações possíveis, são só 4 letras, há muitas formas possíveis de os emparelhar. É quando olhamos para conjuntos de sequências que nós temos mais confiança no resultado. De qualquer forma, vocês têm bases de dados de estrutura de RNA, se estiverem interessados nisto, software para visualização, por exemplo, este Varna foi o que eu usei para representar aqui estes diagramas, e tem também os servidores para previsão de estrutura secundária de RNA. Portanto, se alguém trabalhar neste género de RNAs catalíticos, etc., isto pode ser útil. Resumindo, nós vimos 2 problemas para a estrutura secundária em proteínas. Um deles é a atribuição de elementos de estrutura secundária a estruturas conhecidas. O problema principal aqui é que a disposição tridimensional dos átomos é contínua e os elementos de estrutura secundária são discretos. Portanto, nós estamos a tentar partir aquele espaço de possibilidades em categorias discretas que nós criamos. Depois, há o problema de tentar prever esses elementos de estrutura secundária a partir da sequência. E aí, basicamente, nós conseguimos ter as coisas com alguma fiabilidade, baseado no número grande de estruturas que já são conhecidas, e aí é relativamente fácil usar essa informação para prever elementos de estrutura secundária. É claro que nas proteínas, infelizmente, a estrutura secundária não nos dá grande informação acerca da estrutura terciária da proteína, e isso depois vamos ver para a semana como é que podemos tentar prever. No caso do RNA, a estrutura secundária é mais importante para determinar a estrutura terciária, mas acaba por ser mais difícil de prever porque só temos 4 nucleótidos diferentes, 4 tipos de nucleótidos, e acaba por haver muito mais combinações possíveis para o alinhamento da sequência com ela própria. Se tivermos muitas sequências, ajuda, mas acaba por ter bastante mais incerteza estas previsões. Seja como for, tentar prever a estrutura secundária no RNA é bastante útil porque a estrutura secundária é muito importante para a estrutura terciária do RNA. No capítulo 5 do Structural Bioinformatics, vocês têm detalhes sobre isto. O capítulo 2 fala sobre estrutura secundária de proteína, mas é mesmo só bases de bioquímica estrutural, provavelmente vocês não precisam disso.